Fala galera, tudo bem? Como é que tá? Tudo na paz, né? Tranquilo, né? Todo mundo estudando muito, estudando bastante aí, né? Finalzinho de julho, a gente iniciando mais uma semana aí de muita aula, muito estudo, ó, o negócio caindo aqui, né? E aí, né? Pega, me joga bem aqui, deixa eu ver aqui se vai, né? A força, olha aí, ó, as coisas voando, né? Exatamente, o ano está voando, até os pincéis estão voando aqui na aula, né? Um detalhe interessante, pessoal, né? Para você, a terça-feira vai ser, terça-feira é considerado feriado no Maranhão, sabia disso? Terça-feira é considerado feriado no Maranhão. Por quê, né? Acho que você nem lembrava dessa questão aí, mas é verdade. Terça-feira, dia 28 de julho, né, é considerado feriado no Maranhão. Tá? Agora, por que é feriado, né? Essa é a aula de hoje. Né? Você está comigo, Marcelo Galvão, a matéria de História, e nós vamos falar sobre a adesão do Maranhão à independência do Brasil. É isso aí. É isso que nós vamos falar hoje. Por que é feriado? Porque um episódio marcou aí a história do nosso estado, exatamente nessa data, dia 28 de julho. Um episódio que ocorreu lá no século XIX, mas que ainda hoje ele é muito lembrado, tanto no estado do Piauí, quanto no estado do Maranhão e também no estado do Pará, tá? Aí você diz, um episódio do Maranhão tem reflexo nesses dois estados? Já que nós vamos saber por quê. Primeiro, o estado do Maranhão sempre teve suas ligações mais íntimas com a metrópole. Pessoal, quando eu falo de metrópole aqui, eu estou falando de quem? De Portugal. Então vamos lá, a aula começa aí. Portugal, Maranhão. O Maranhão sempre foi o Maranhão era um estado conservador, muito conservador. As elites, né, os agricultores, os pecuaristas da época do século XIX, eles tinham mais ligações com a coroa portuguesa do que com o interior do Maranhão, o restante do estado brasileiro, não é nem do Maranhão. Vamos colocar aqui, com o restante do estado brasileiro. Eles tinham mais relações comerciais com a Europa do que com o Rio, do que com São Paulo, do que com Minas Gerais. Exatamente, o Maranhão tinha mais ligações com tinha menos ligações comerciais com esses estados, mas muitas ligações comerciais com Portugal. Um detalhe interessante é porque desde o seu nascimento, o Maranhão é diferenciado, né? Você lembra disso, né? Eu já até comentei em algumas aulas, porque o Maranhão, diferente da maior parte dos estados, ele não foi fundado por portugueses, mas por franceses, no início do século XVII. Daniel de Latouche, né? Daniel de Latouche adentrou nas terras maranhenses, fundou o Forte de São Luís, exatamente, daí o nome da nossa capital, né? Em homenagem a Luís XIII, não é isso? Então, esse, né, estado, ele é fundado já de uma forma diferenciada dos outros, né? Os franceses foram expulsos pelos portugueses, depois os holandeses estiveram aqui. Naquela época do Brasil holandês, ainda no século XVII também. E aí eles são expulsos também pelos portugueses. Aí sim, a coroa portuguesa, ela adentra de vez no estado do Maranhão. É isso aí. Então o Maranhão teve essas questões aí. Ok? Então até a nossa linguagem, a nossa forma de falar do maranhense, você pode observar que ele é um pouco diferente, né? Exatamente devido a essa conexão com a França, com a Holanda e com o português de Portugal. Exatamente. Tá? Um detalhe, pessoal, quando a gente fala então, as elites eram conservadoras. Os filhos dessa elite, quando eles iam estudar, eles não iam para o Rio de Janeiro, não iam para São Paulo. Eles iam para onde? Para Portugal, para Lisboa, iam estudar na Universidade de Coimbra. Exatamente, é isso mesmo, né? As elites, os filhos da elite maranhense, eles iam estudar em Portugal. E quando voltavam, eles voltavam com essas ideias portuguesas da metrópole,
arraigados no seu íntimo. Exatamente, né? Aí sempre quando eu lembro dessa história do Maranhão, eu lembro de um grande amigo meu, né? Dr. Cícero Júnior, lá da Universidade Federal do Pará, né? Dr. Cícero, um abraço para ti, né? Diz que sempre quando ele pode, ele está conectado com as nossas aulas. E ele disse que sempre dizia: Galvão, seguinte, um homem que não conhece a história da sua própria terra, ele não é ninguém. É isso aí. Temos que conhecer a história do nosso estado, né? Eu lembrei disso agora porque isso é importante, né? Quando você volta com essas ideias no seu íntimo, você volta com a ideia da sua terra. E essas elites que iam estudar em Portugal, eles voltavam com as ideias de Portugal. Eles não tinham esse patriotismo, esse amor à terra deles. Que terra era essa? A terra do Maranhão. Então, pessoal, o seguinte: quando o Brasil se torna independente? Quando? 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I vai com seu cavalo branco, com as suas tropas, às margens do rio Ipiranga, ergue a sua espada e diz o quê? Independência ou morte. E aí pronto. Como num passe de mágica, o Brasil é independente, né? A gente pensa que é dessa forma, mas não foi bem assim, né? Foi muito mais complexo. Por quê? Porque alguns estados não aceitaram. Bahia não aceitou de cara, o Maranhão, né? Também não. Não aceitou o Pará, também não aceitou essa questão de cara. Independência, por quê? O que é isso? Ficaram voando, o que é isso? O que é independência? Independência para quem? Exatamente. Então aí, tanto que quando no Piauí tinha uma tal de junta governativa, eram portugueses. Os caras vinham direto da metrópole só para governar as províncias, né? Que são os estados hoje. E quem estava lá no Piauí era esse cara aqui, o João José da Cunha Fidier, no Brasil, né? O Fidier, né? Ele era um herói. Ele tinha lutado nas guerras napoleônicas, né? Tinha várias patentes militares. Ele veio e ele fazia parte dessa junta governativa, tá? E um detalhe é que quando ocorreu a Batalha de Genipapo, em 13 de março, né, de 1823, foi uma das mais sangrentas das batalhas do período chamado Guerras de Independência. Professor, o que é Guerras de Independência? Foram os conflitos entre as tropas brasileiras, lideradas por quem? Lord Cochrane, o inglês, né? E aqueles que não aceitavam a ideia de emancipação do Estado brasileiro. Exatamente. Então, olha aí, tá? Em 13 de março de 1823, teve essa batalha lá em Campo Maior, no Piauí. Uma batalha extremamente sangrenta, onde as tropas brasileiras enfrentaram aqueles que não aceitavam a independência. E dentre eles o Major Fidier, que era um português nato. Ele tentou, mas não conseguiu travar essa batalha lá no Piauí. Então ele corre para o Maranhão, mais precisamente para a região de Caxias. E ele tenta reunir as suas tropas para quê? Para avançar e conseguir com o quê? Com que as elites maranhenses, aí sim, elas não aceitem essa questão da independência, né? No Maranhão, como eu disse, a própria junta governativa do Maranhão é que não aceitou essa questão da independência do Brasil. Pois é, por quê? Porque o Estado do Maranhense relutou a aderir à emancipação do Brasil. Ele não aceitou de cara, né? Então, após várias batalhas, o Fidier ele é preso, ele é enviado para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, ele vai ser o quê? Ele vai ser enviado a Portugal, a Lisboa. E em Lisboa ele é recebido como de braços abertos, como aquele herói nacional, né? Bandido no Brasil, né? Ele era considerado um bandido, aquele que lutou contra a independência, mas em Portugal ele é tido como um herói nacional, tá? Um grande patriota. Patriota é aquele que luta pela sua nação, né? Que defende o seu Estado. Você é patriota, tenho certeza, né? Você acredita no Estado brasileiro, né? E no seu Estado. No dia 28 de julho de quando? 1823,
o Maranhão, após essas batalhas, entre elas a Batalha do Genipapo, no Piauí, né? Ele reconhece a independência do Estado brasileiro, né? Ele aceita a independência do Estado maranhense, né? E a partir daí sim, o Maranhão ele faz parte do Império Brasileiro, mais precisamente, né? Portugal só vai reconhecer realmente através do Tratado de Paz, Amizade e Aliança, né? Em 1825, que Portugal reconhece plenamente que o Brasil era um Estado independente. Mas reconheceu o quê? Depois que o Brasil pagou uma boa quantia para os cofres portugueses, né? É claro, né? Ok? Pessoal, um detalhe, a Lei 10.520, de 19 de outubro de 2016, agora sim, essa lei, né, já no século XXI, ela reconhece como feriado estadual o dia da adesão do Maranhão à independência do Brasil. É uma lembrança, para lembrar a luta do povo maranhense pelo ideal, né? Acreditava o que era o melhor para o Estado, ok? E defendeu isso com unhas e dentes. Acredita, aquilo que você defende é a sua ideia, né? E você deve defendê-la, a sua ideia, porque a sua ideia pode mudar o mundo, com certeza. Se você não defende seus ideais, quem vai defender? Defenda quem? Ame muito mais o seu país. E o Maranhão, um detalhe, o Maranhão, desde que ele reconhece a independência, ele aceita. Interessante que antes ele era um estado muito rico, o Maranhão sempre foi um estado extremamente rico, tinha ligações íntimas com a coroa portuguesa. E após isso, ele é esquecido várias vezes, diversas vezes, pelas elites que governavam e governam o Brasil. Um fato interessante é que no século XIX ainda, poucos anos depois, pouco mais de 10 anos após ele reconhecer a independência do Brasil, estoura um movimento chamado Balaiada, um movimento extremamente sangrento no Maranhão, exatamente por falta desse interesse do governo federal com relação ao Estado. A Balaiada, ela é massacrada, ok? Ela é muito sangrenta também, e mesmo assim o Estado ainda fica à mercê, Eles não reconhecem, não ajudam, não abraçam esse Estado maranhense que é extremamente rico e que já foi sede, representativa do governo português, E isso, Maranhão, no século XVII, era o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil, E São Luís era a sede que representava o próprio governo. Por isso essas ligações. Ame o seu Estado, ame o seu país. Seja patriota, é isso mesmo. Seja patriota e ame a sua terra. Ame a sua terra, ame o lugar que você vive. Maranhão é belo, Maranhão é extremamente rico. Ame o seu Estado. Você que não conhece o Maranhão, vem conhecer o Maranhão. Essa terra é riquíssima, É muito rica e é muito bela. Um forte abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!